entre o acaso e o destino. O relógio marcava quase meia-noite quando Eduardo Faria desceu do carro preto de vidros fumês. O vento gelado de uma noite chuvosa de outono balançava a barra de seu sobretudo. Ele era um homem de 30 anos, milionário, dono de empresas, mas de olhar frio e distante. A cada passo, sua mente fervilhava com uma questão: a herança da mãe. A mãe de Eduardo, uma mulher elegante e rigorosa, havia morrido 2 meses antes. No testamento, ela deixará uma cláusula inesperada: meu filho Eduardo só receberá sua parte integral da herança caso se case antes de completar 31 anos. Caso contrário, tudo será entregue a seu padrasto, Álvaro. O padrasto, homem calculista, que nunca gostara de Eduardo, aguardava ansioso pelo fracasso do enteado. Faltavam apenas 3 semanas para o prazo. Eduardo não queria casar. Nunca quisera. Mas, ao mesmo tempo, não suportava a ideia de entregar seu patrimônio ao homem que sempre desprezara. Naquela noite, decidiu caminhar sozinho pela avenida. As luzes dos postes refletiam nas poças da calçada. Foi quando seus olhos encontraram uma figura encolhida em um canto, uma jovem de cabelos desgrenhados, coberta apenas por um casaco gasto. Ela segurava um saco de papel com pães velhos. Ei, ele disse, com voz firme. Qual o seu nome? Ela ergueu os olhos, desconfiada, e respondeu com hesitação. Lívia. Lívia tinha cerca de 23 anos. Era magra, com traços delicados escondidos sob a sujeira da rua. Havia meses que vivia em abrigos e esquinas, depois de perder a mãe e o emprego. Eduardo a observou por um instante, em silêncio. Uma ideia insana formava-se em sua cabeça. Você está com frio? Perguntou. Ela apenas assentiu. Venha comigo. Lívia hesitou. Mas havia algo no olhar dele, um misto de dureza e promessa, que a fez levantar-se. Ele abriu a porta do carro, e ela entrou. No dia seguinte, já em seu apartamento luxuoso, Eduardo explicou sem rodeios. Preciso me casar. Não me interessa se acredita em contos de fadas ou não. Se aceitar, você terá comida, um teto, roupas. Depois de um tempo, podemos resolver a anulação. Lívia sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Casar? Mas, nós nem nos conhecemos. Não precisa me conhecer, ele cortou, impaciente. Apenas aceite. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Para alguém que não tinha nada, aquela proposta soava como um golpe do destino. Por fim, disse. Está bem. Eduardo chamou advogados, preparou documentos e, em poucos dias, os dois estavam casados no civil. Nenhum dos dois sorriu na cerimônia. Ele olhava para frente, e ela, para baixo. Mas, apesar do trato frio, algo começou a mudar. Nos primeiros dias, Lívia se sentia como uma estranha no apartamento de mármore e vidro. Não sabia usar talheres finos, não sabia que vinho escolher. Eduardo, embora rígido, surpreendeu-a ensinando coisas simples, como se portar à mesa, como lidar com os empregados, como falar em reuniões sociais. Você não precisa ter vergonha, ele disse certa noite, enquanto mostrava como segurar uma taça. Não é menos do que ninguém aqui. Lívia, aos poucos, percebeu que o homem frio tinha fissuras. Ele trabalhava até tarde, dormia pouco e quase nunca sorria. Um dia, ela arriscou perguntar. Por que você nunca fala da sua mãe? Eduardo parou. Ficou olhando para a janela. Por que dói? Ela era a única pessoa que realmente se importava comigo. Foi nessa noite que Lívia preparou, com a ajuda da cozinheira, um prato simples, arroz, feijão e frango, tempero que lembrava a infância dela. Eduardo estranhou. Não temos jantar francês hoje? Hoje não, ela sorriu. Hoje é um jantar de verdade. Ele provou. Pela primeira vez em semanas, relaxou os ombros. Faz anos que não como algo assim, murmurou. O padrasto, Álvaro, começou a desconfiar. Mandava recados através de advogados, tentava invalidar o casamento. Eduardo resistia.
Mas o tempo corria. O prazo do testamento só terminaria quando o juiz reconhecesse a validade do matrimônio. Enquanto isso, os encontros silenciosos entre Eduardo e Lívia se transformaram em conversas longas. Ela contava sobre a vida na rua, os sonhos interrompidos. Ele, sobre o peso de comandar empresas desde cedo. Você me vê como um negócio, não é? Ela perguntou numa tarde. Não, ele respondeu, encarando-a, vejo como uma chance de não perder o que é meu. Mas, também vejo algo que não sei explicar. As palavras ficaram no ar. Certa noite, Álvaro apareceu sem avisar no apartamento. Eduardo estava fora. Lívia, assustada, tentou barrá-lo. Você acha que pode enganar a lei? Ele sussurrou com um sorriso venenoso. Você não passa de uma mendiga que ele comprou. Lívia ficou pálida. Álvaro saiu, deixando um bilhete ameaçador. Quando Eduardo voltou, encontrou-a chorando. O que aconteceu? Ela mostrou o bilhete. Ele amassou o papel com raiva. Ele passou dos limites. Foi a primeira vez que Eduardo a abraçou. Sem perceber, apertou-a contra o peito. Ela sentiu o coração dele bater rápido. Os dias seguintes foram diferentes. Eduardo começou a chegar mais cedo. Passava tempo no jardim com ela. Mostrava-lhe livros, músicas. E Lívia, que antes andava cabisbaixa, começou a se vestir com confiança, a falar com segurança. Num fim de tarde chuvoso, os dois estavam na varanda. Eduardo, ela disse, com a voz baixa, você pode não acreditar, mas eu nunca desejei sua herança. Eu só aceitei porque não tinha mais nada. Ele olhou para ela. Pela primeira vez, sorriu de verdade. Eu sei. E então a beijou. Um beijo tímido, mas verdadeiro. O prazo do testamento chegou ao fim. No tribunal, o juiz declarou válido o casamento. Eduardo herdou oficialmente a fortuna. Álvaro, furioso, deixou o local sem falar nada. Na saída, repórteres os esperavam. Eduardo segurou a mão de Lívia. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, apreensiva. Ele olhou nos olhos dela. Agora? Agora eu quero ficar com você. Não por obrigação. Mas porque você mudou a minha vida. Lívia sorriu. Então estamos casados de verdade. Estamos. Meses depois, os dois transformaram um dos prédios de Eduardo em um abrigo para pessoas em situação de rua. Lívia coordenava o projeto, acolhendo histórias como a dela. Eduardo, ao seu lado, parecia outro homem. O olhar frio dera lugar a um brilho sereno. À noite, quando ficavam sozinhos, ela às vezes o provocava. Você me escolheu por acaso. Ele respondia. O acaso me trouxe você. O destino fez o resto. E assim, de um contrato frio nasceu um amor inesperado. Um homem rico, uma mulher simples. Dois mundos que colidiram numa esquina chuvosa e nunca mais se separaram. Se você gostou da história entre o acaso e o destino, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.